1 Samuel capítulo 11, se você abrir a sua Bíblia, deixa ela aberta, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11, que vai dizer o seguinte: o amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes-Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco, e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás o amonita respondeu: só farei um tratado com vocês, sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilhe todo o Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias, para que possamos enviar mensageiros a todo o Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós os renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e, por meio dos mensageiros, enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então, o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes-Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então, os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos a vocês, e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita, na alta madrugada, e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram, de tal modo que não ficaram 2 juntos. Feche seus olhos, Pai. Nós estamos diante da Tua Palavra, e é diante da Tua Palavra que nós temos reverência e temos cada vez mais vontade de ouvir a Tua doce voz falando conosco. Que nessa tarde, Senhor, a Tua Palavra fale conosco de uma forma única, particular, que não haja impedimentos para entendermos qual é a mensagem do Senhor para nós, aqui nessa tarde. É que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, o título do nosso sermão nessa tarde é Vencendo as Guerras. Você tem uma característica que sempre definiu o povo de Deus, desde o Velho Testamento até o Novo, até os dias de hoje que nós estamos, é que o povo de Deus é um povo que vive em guerra. Guerra em muitos sentidos, desde tempos antigos até hoje. E nós, como cristãos, como povo de Deus, não será diferente para mim e para você. Nós temos dias difíceis. O nosso mestre foi o maior exemplo de quem passou uma guerra, a maior guerra já travada na história. Ele, como Deus, se fez homem, foi perseguido e crucificado. Veio para que era seus, mas ele foi rejeitado. Eu e você somos seguidores de Jesus. E se ele enfrentou uma guerra desse nível, nós certamente, irmãos, teremos dias ruins. Nós certamente teremos dias que parecem que são noite. Certamente teremos um momento escuro da alma, a noite escura da alma. Aquele dia que o desespero bate a porta, irmãos. Mas nesse dia difícil, em que muitas vozes vão tentar nos paralisar, a pergunta que eu quero fazer é: como vencer? Como vencer o dia mau? Como vencer a noite escura? Como vencer a guerra que eu e você passamos aqui, hoje, nesse dia e nessa tarde? É sobre isso que eu quero falar com você. Nós estamos falando do livro de 1 Samuel. O contexto, a história do povo de Israel estava chegando num momento muito definitivo. O povo, você sabe muito bem, já tinha saído do Egito, sob a liderança de Moisés, e entram finalmente na terra, 40 anos depois, sob a liderança de Josué.
Mas fato é que quando eles entram, eles recebem guerras, muitas guerras. E sob conquistas, Israel finalmente entra na terra de descanso. Só que no livro de Juízes, um dos versículos mais dramáticos de toda a Bíblia vai dizer que a geração que entrou na terra prometida não mais conhecia o Senhor. Eles sabiam quem Deus era, mas eles não tinham mais relacionamento com Deus. Eles conheciam Deus intelectualmente, mas não conheciam mais a Deus pessoalmente. E é nesse momento, quando eles se afastavam do relacionamento com Deus, Deus enviava guerras para o seu povo, levantando os amonitas, os moabitas, os filisteus, para poder acordar o seu próprio povo, para lembrá-los de que eles dependem de Deus e precisam ter um relacionamento com Deus. Só que o povo, na hora que a dificuldade apertava, a guerra chegava, eles corriam novamente para os braços de Deus. Então Deus levantava os juízes. Os juízes, eles eram líderes teocráticos. Até então, Israel só tivera líderes teocráticos, que são líderes que governam não como reis, mas como pessoas que fazem e governam toda a sociedade de Israel mediante o Espírito Santo, como Moisés, Josué, Sansão, Gideão. Mas sempre no livro de Juízes, que o povo voltava e realmente tinha o livramento de suas guerras, eles voltavam novamente para o pecado. E Deus enviava juízes atrás de juízes. E o cenário de apostasia no povo de Deus só chega num cume, num alto, num monte elevado, agora no livro de 1 Samuel. No começo desse livro, nós temos um sacerdócio corrompido. A família de Eli, que eram os sacerdotes de Israel, era o pior exemplo possível para o povo, que só agravava a situação. Eli, ele honrava mais a seus filhos do que a Deus. Eli, ele amava mais seus filhos do que ao Senhor. Os filhos de Eli escandalizavam todo Israel. Os filhos de Eli, eles roubavam o sacrifício de Deus, eles cometiam adultério, escandalizavam o povo, e grande era a iniquidade deles aos olhos de Deus. Mas essa família foi usada em algo, foi usada para criar um menino, o menino Samuel. Samuel nasce como o último juiz. Ele é ao mesmo tempo 3 ministérios juntos naquele tempo. Ele é profeta, juiz e sacerdote. Ele vem e Eli cria esse menino. Depois Deus mata toda essa família sacerdotal corrompida. E Samuel agora é o grande líder da nação, espiritualmente e em todos os aspectos. Só que depois de restaurar a espiritualidade de Israel, o povo meio que se rebela contra ele, como quem diz, não é isso que a gente quer, Samuel. Você está vendo as nações que tem aqui ao redor? Que nós já travamos tantas guerras. Nós achamos bonito, Samuel, quando elas têm um rei. Um rei é algo bonito. Nós queremos um rei que vai lutar as nossas guerras. Samuel se entristece. Afinal de contas, ele era o líder do povo. E ele vai orar até Deus. Deus, será que eles estão me rejeitando? Deus fala assim, não, Samuel, esse povo não está rejeitando você. Esse povo está me rejeitando. Porque Israel já tem um rei, embora eles não reconheçam que eu sou o rei de Israel. Mas já que eles querem um rei físico, Samuel, atende o pedido desse povo. E sabe, irmãos, não tem nada pior para mim e para você do que quando Deus permite que quando algo que nós estamos insistindo aconteça. Quando Deus permite que as nossas orações se tornem a realidade da nossa vontade e não a vontade de Deus. Mas então, Samuel unge um rei e unge Saul. Aqui, eu quero falar com você algumas coisas. Saul é uma pessoa que muitas pessoas têm um pouco de resistência e falam assim, não, Saul ele não tem nada de bom para poder me ensinar. A vida de Saul foi só erros, isso não é verdade. Um esboço simples da vida de Saul é que ele começou bem, mas ele terminou mal. Mas aqui em 1 Samuel 11 nós estamos nos primeiros movimentos da monarquia de Saul. No capítulo 10 ele foi ungido. E ele termina de uma forma bem contestada, com muitas vozes de insegurança em sua cabeça. Muitas pessoas de Israel criticavam Saul falando, o que esse cara pode nos ajudar? Olha para ele. Ele é um incapaz. Ele não consegue vencer as guerras. O que esse cara vai lutar as nossas guerras? E Saul não responde na mesma moeda. Ele deixa isso em silêncio.
Ele consegue lidar com esse emocional que talvez esteja abatido. Só que, cada vez mais, nesse texto, Saul passa por uma guerra. A liderança dele é cada vez mais rechaçada nos territórios de Israel. E com isso eu quero expor com vocês algumas verdades sobre como nós venceremos as nossas guerras. Releia comigo os versos 1 até o verso 3, que diz o seguinte: o amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes-Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco, e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás o amonita respondeu: só farei um tratado com vocês, sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilhe todo o Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias, para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. A primeira lição que eu quero trabalhar com você sobre como nós venceremos as nossas guerras é entendendo que o objetivo do inimigo não é te matar, mas te impossibilitar de lutar. Irmãos, nós temos aqui uma guerra que começou com o povo de Deus. Os amonitas juntam e cercam a cidade de Jabes-Gileade em Israel. Só que, quem são os amonitas? Os amonitas eram um povo que possuíam muitas rixas com Israel. Desde que o povo saiu do Egito, Deus falou: olha, tratem os amonitas com misericórdia. E eles fizeram. Só que os amonitas não foram correspondentes. Eles falaram assim: não, vamos bloquear as passagens de Israel, vamos tirar os suprimentos, vamos contratar Balaão para poder proferir maldições sobre Israel. Embora o povo de Deus fosse bom, os amonitas sempre tiveram uma rixa. Eles são oriundos de uma relação incestuosa entre Ló e suas filhas. Os amonitas são literalmente primos dos israelitas. Só que entenda comigo algumas verdades. Esse povo sempre foi rixoso com o povo de Deus. No livro de Juízes, aconteceu a mesma coisa. Eles fizeram uma terrível opressão de 18 anos com o povo de Deus. Que a perseguição foi terrível. O povo clamava diante de Deus. Pouco tempo depois, aconteceu a mesma coisa. Eles sempre, embora Israel fosse bom, e nunca fez nenhum mal, eles desejavam o mal do povo de Deus. Mais tarde, com o juiz também, Jefité e Eude, aconteceu o mesmo. Os impérios do passado, irmãos, eles não devem ser lidos como somente pessoas. Nós temos que entender hoje que a nossa luta não é contra nações, poderes, pessoas. É o que Paulo diz em Efésios 6. A nossa luta não é contra seres humanos, não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, dominadores terríveis desse mundo de trevas. Irmãos, quando nós olhamos os impérios, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nós vemos a tipificação da perseguição que eu e você sofremos hoje, não por uma nação, não por um reino, mas pelo inferno, pelas hostes demoníacas. E eles são sempre rixosos contra eu e você. Eles não vão com a nossa cara. Embora nós sejamos povo de Deus, embora estejamos vivendo a vontade de Deus, eles nos perseguem. Mas entenda mais algumas coisas. Esse rei, quem é esse rei Naás? O rei dos amonitas. Naás, ele tipifica a Satanás comigo e com você. Porque o seu nome significa literalmente a serpente. O mesmo nome, Naás, que em hebraico é Nahash, é o mesmo nome usado em Gênesis 3 e 4, quando fala da serpente no jardim. Esse camarada, ele é movido, de acordo com o que os estudiosos dizem, por essa movimentação de atacar Israel, não para conquistar algo, mas porque ele odeia o povo de Deus. Ele tem rixa com o povo de Deus. Ele tem prazer em torturar o povo de Deus. Naás é o que Satanás, o nosso adversário, o inimigo, que está ao nosso redor e ruge como um leão o tempo todo, quer fazer comigo e com você. Só que a ação da serpente, ou de Naás nesse texto, é uma verdade que eu quero mostrar para você. Ele cerca essa cidade, movido por ódio, e parece muito o que acontece em Apocalipse 12, em que a serpente,
o dragão, persegue a mulher, que é o povo de Deus, por simplesmente ter fúria e ódio dela. Mas o que, ao cercar a cidade, é proposto é o seguinte: beleza, vocês não querem morrer, certo? Então vamos fazer um negócio. Vocês querem se render a mim? Vocês querem uma aliança comigo? A serpente estava falando. Então beleza, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar cada um de vocês, crianças, velhos, novos, mulheres, homens, e eu vou arrancar os olhos direito de cada um de vocês. Irmãos, isso daqui é uma cena quase que selvagem. Era um costume assírio e babilônico e também amonita de fazer isso. Só que a motivação de fazer isso era o seguinte: naqueles tempos, em Israel, os soldados, eles lutavam com o olho direito. O olho esquerdo era protegido por um escudo, de tal forma que ficavam soldados entrelaçados, e o olho direito era o olho que você visualizava a batalha. A proposta da serpente é que é o seguinte: eu te deixo vivo, mas você nunca mais vai poder lutar as guerras que Deus quer que vocês lutem. Eu vou deixar você vivo, mas eu vou te impossibilitar de lutar. Irmãos, o tanto de problema que eu e você passamos, às vezes, não é o diabo querendo nos matar literalmente, mas é matar a nossa fé. Não é, muitas vezes, nos colocar dentro de um caixão. Não é, muitas vezes, nos matar de fato, mas é nos paralisar. Irmãos, quantas vezes, talvez, Satanás não tem nos paralisado, não com uma morte, não com um problema de saúde, mas sabe como? Vivendo uma vida em que nós achamos que nós somos vítimas o tempo todo, em que nós temos desculpas perfeitas o tempo inteiro. Irmãos, nós passamos lutas, nós passamos dificuldades, mas sabe, o que você precisa entender é que o motivo disso tudo, a motivação do inferno em fazer isso com você, de Satanás te perseguir, não é porque ele quer somente acabar com a sua vida, não. Talvez se você morrer hoje, se você tem Jesus, você só vai ir para o céu. O que ele quer fazer hoje é te deixar vivo nessa terra, mas impossibilitado de lutar as guerras que Deus falou que você lutaria. Ele quer você vivo, mas escravo do medo. Ele quer você vivo, mas paralisado. Irmãos, tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: a nossa desculpa é o berço onde Satanás nos nina. Muitas das vezes, irmãos, nós colocamos na nossa vida um sentimento de que nós somos vítimas, de que, não, peraí, não dá certo para todo mundo, menos para mim. Ah não, tem jeito para todo mundo, mas para mim não tem jeito. Ah não, eu nunca vou sair daqui. Ah não, esse problema é maior do que eu vou me conformar aqui, eu não tenho fé para isso. Não vamos mexer nesse assunto. Irmãos, nós não precisamos viver uma vida de vítima, porque Jesus já foi a vítima na cruz no nosso lugar. Satanás não pode te escravizar, ele não pode te colocar num lugar de ficar petrificado, de tanta ansiedade, de tanto medo, de tanta incerteza. Não. A palavra de Deus diz para mim e para você que não há mais medo no amor, de que nós somos livres da escravidão em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Irmãos, chega de viver uma vida, de achar, ó vida, ó azar. Eu não estou te prometendo ausência de problema. Eu estou te prometendo que em meio aos problemas, você tem que ter uma certeza: eu não vou fazer a vontade da serpente, eu não vou ficar parado no meu canto, eu não vou ficar achando, ah não vai dar nada certo para mim. Não, embora eu esteja sentindo tudo o que eu estou sentindo, embora seja difícil, embora seja desesperador, eu sei que o meu Deus tudo pode, e eu vou para onde Ele mandar. Eu não vou arregar daquilo que Ele me prometeu, eu não vou arredar o pé de onde o Senhor está me mandando. Uma outra forma, muitas das vezes, que o inimigo tenta nos escravizar, não é só com o medo, não é só com a ansiedade e muitas outras coisas da vida, é às vezes com o pecado. Se tem algo que acontece muitas das vezes, é que na hora que as guerras batem a porta, nós temos uma tendência a achar que nós temos uma desculpa, um aval, uma permissão, para poder só dar um pulinho no pecado. E sem percebermos, irmãos, nós estamos assim como a cidade de Jabes, falando assim: ó serpente,
a situação está difícil, eu estou apertado, deixa eu fazer um acordo com você, deixa eu me render à sua vontade, só uma vez, e vai dar tudo certo. Pode arrancar o meu olho direito, irmãos. Não tem nada pior do que ser crente, estar vivo, mas ainda ser escravo do pecado. E se tem algo que é a grande forma, a grande artimanha do nosso inimigo, nos paralisar por meio desse mal tão terrível, o pior mal da humanidade é o pecado, é quando os problemas vêm à porta. E aí nós queremos negociar princípios que são inegociáveis da palavra de Deus, que eles não podem ser trocados. Eu lembro de uma vez que eu estava conversando com um jovem, e ele falou assim: Davi, eu tive um sonho, eu quero que você tenta falar para mim o que é, tenta me interpretar. Eu falei: cara, conta aí, né? Eu estava lá no meu quarto, estava no meio do louvor, ouvindo a Cassiane, já estava ali no momento maravilhoso. E ele me mandou o áudio falando o que tinha acontecido. Ele falou assim: eu sonhei que eu estava indo viajar, estávamos eu e a minha namorada. Nós estávamos no carro da frente, a minha família no carro de trás. A gente estava lá dirigindo, só que de repente, é como se eu saísse do meu corpo e eu visse que o meu carro bateu. Minha família foi lá desesperada e eu tinha caído debaixo de uma ponte, e tinha um rio lá. Na hora que eles foram me ver, eu estava todo roxo, minha namorada também estava toda roxa. Eles me pegaram, conseguiram me ressuscitar, mas a minha namorada infelizmente morreu. Ele falou assim: isso tem me perturbado, eu não sei o que é, você consegue me falar? Fui orando, falei assim: Deus, me mostra o que é isso. E só me veio uma pergunta que eu só mandei para ele assim: amigo, deixa eu te perguntar, você e sua namorada estão vivendo em santidade? Ele me disse assim: Davi, ela pegou um problema muito sério na família dela e ela desviou. E eu estou praticamente desviando junto dela. Nós estamos rendidos ao pecado e eu não sei mais o que fazer. Eu falei assim: amigo, sai desse lugar de escravidão. Você está morto espiritualmente, porque esse lugar não é para você. Você está quase morrendo num relacionamento que não é para você. Você está vivendo escravo e está deixando de viver tudo aquilo que Deus quer que você viva. Irmãos, o pecado não é uma opção. Mesmo em meio a lutas, ele é inegociável, porque na verdade, essa é a vontade de Satanás para mim e para você, é nos problemas, nos jogar um pezinho aqui, e sem saber, nós estamos deixando sempre, quando o problema bate a porta, a serpente arrancar o nosso olho direito. Mas Deus não te chamou para ser escravo, nem do pecado, nem do medo, nem do nada. Você é exército de Cristo, você é bom soldado de Cristo, e você não negocia os princípios elementares da palavra de Deus. Na guerra, entenda que o objetivo do inimigo, muitas vezes, não é te matar, é te paralisar, te impossibilitar de lutar. Mas veja o resto do texto, dos versos 4 até o verso 6, que diz o seguinte: quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele ficou furioso. O nosso segundo segredo aqui, a nossa segunda resposta para vencer as guerras aqui, na guerra, não seja paralisado pelas vozes contrárias, mas seja tomado a agir pelo Espírito Santo. Nesse momento, na cabeça do mais recém-chegado rei, haviam 3 vozes que ecoavam na sua mente, que tentavam fazer com que ele se paralisasse. Finalmente, essa notícia terrível, do que o rei amonita queria fazer, sai e os mensageiros levam essa notícia até Gibeá, onde ficava o palácio residencial do rei de Israel, que era Saul. O povo ouve a notícia primeiro que o rei, e o povo começa a chorar, e ele estava andando com um boi. Ele falou assim: gente, por que vocês estão chorando? E na hora que contam a notícia para ele, o Espírito Santo se apodera dele. Sabe, na cabeça de Saul, tínhamos 3 vozes que ecoavam e que ecoam na nossa mente, aqui nessa tarde. A primeira era uma voz de insegurança. No capítulo 10, no verso 27, Saul era alguém contestado em Israel ainda. As pessoas perguntavam: o que esse cara que acabou de chegar pode fazer?
O que esse camarada tem de bom para poder oferecer? Olha para ele só tem tamanho, ele só é bonito e forte, mas é incapaz. Ele não tem valor. É fácil olhar para ele e falar assim, esse camarada não vale nada. Tinha-se na mente de Saul uma voz de insegurança. Quantas vezes na nossa mente tem uma voz que fala assim, você não é capaz, você não dá conta, você não vai conseguir, você não é tão bom assim igual você pensa. A segunda voz que tinha na cabeça dele era a voz do inimigo, a voz de Naás. A voz do rei amonita ecoava em todo lugar. Ele faz isso estrategicamente, de conquistar essa cidade durante o início do reinado de Saul, só para mostrar para o rei de Israel assim, ó, deixa eu te mostrar uma coisa, o seu inimigo vai vencer sobre você, eu vou humilhar o seu povo, arrancando o olho direito deles, e assim eu vou humilhar você. Saul, você perdeu diante de mim. Quantas vezes, irmãos, será que na nossa vida você não consegue pensar vezes que a voz do diabo tentou falar isso para mim e para você, que ele nos humilhou, que agora acabou mesmo, que agora não dá, agora não tem como lutar mais, agora chegou no fim. Mas ainda a terceira voz, que agora ecoava nesse momento, era uma voz compulsiva de choro das pessoas de Gibeá, onde Saul morava. As pessoas ali eram parentes das pessoas de Jabes de Gileade, ou seja, quem estava ali junto de Saul estava pensando assim, meu Deus, a minha filha vai ter o seu olho direito arrancado. E as pessoas choravam compulsivamente, não, o meu pai, o meu avô está lá, e eles vão ser humilhados dessa forma, eles vão ter os seus olhos arrancados. E as pessoas choravam compulsivamente. Irmãos, tinha-se três vozes, uma voz de segurança, a voz do inimigo, e a voz de choros compulsivos das pessoas que falavam, não, agora Saul não vai conseguir livrar, é só a gente chorar e se lamentar. Mas sabe qual voz o rei decide ouvir? Não são nenhuma dessas três vozes, é a voz do Espírito Santo de Deus. Irmãos, no meio das nossas crises, muitas vozes vão tentar passar pela nossa cabeça. E Martinho Lutero tem uma frase que eu acho fantástica, que ele diz, eu não posso impedir um pássaro de voar sobre a minha cabeça, mas eu posso impedi-lo de fazer um ninho. Irmãos, talvez você está passando muita dificuldade, e muitas vozes tentam vir sobre a sua cabeça, e realmente elas vão vir, mas você não pode deixá-las fazer morada, você não pode deixar se paralisar pela insegurança, pelo diabo, pelo que as pessoas falam, porque nós vivemos numa sociedade em que quase que se idolatra a opinião do outro, o outro virou Deus, as pessoas não querem sair de casa com medo do julgamento e opinião dos outros, irmãos, mas deixa eu te falar, nenhuma dessas vozes que ecoam, elas vão conseguir sair da sua cabeça instantaneamente. Nós não controlamos os pensamentos que vêm, mas nós controlamos a qual voz nós deixamos morar na nossa mente. Eu quero te dizer que se você não está bem hoje, tem uma voz hoje, que ela diz o seguinte, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. É a voz do doce Espírito Santo de Deus, que nos leva a não nos paralisar, mas a agir no poder de Deus que habita em nós. Irmãos, é muito interessante aquilo que o próprio Espírito Santo faz com Saul. Saul, ele não fica bom demais da conta, tranquilinho, parecendo que ele tomou um chá de camomila, tomou um Rivotril ali, um clonazepam, não, ele não ficou tranquilinho na hora que ele decidiu dar ouvidos à voz do Espírito Santo, porque o enchimento do Espírito Santo não é somente algo unilateral. Saul decidiu estar junto da voz de Deus, e o Espírito se apoderou dele, mas nesse momento, ele não fica tranquilinho, de boa, relaxado, parecendo que estava vendo um jogo de futebol, ele fica furioso. Irmãos, existem dois tipos de ira na Bíblia. A primeira é a ira santa, e a outra é a ira pecaminosa. Paulo fala disso em Efésios capítulo 4, verso 26. A ira é um atributo de Deus. Tem como você estar irado e não estar em pecado. Deus é um Deus irado com o pecado. Ele vê injustiça e fala, eu não posso com isso aqui. Agora, existe a ira pecaminosa, em que eu e você queremos gritar com as pessoas, jogar tudo para o alto, quebrar tudo. É a ira pecaminosa. Mas existe também a ira santa. Deus, ele enche Saul com a ira santa. Sabe por quê, irmãos?
O objetivo do Espírito Santo não era deixar Saul tranquilinho. Não era deixar Saul paradinho, pensando na vida, falando, esse povo aqui está falando que eu não consigo, hein? O que vai ser de mim agora? Não, o objetivo do Espírito Santo era colocar Saul para agir. Irmãos, muitas das vezes, o carro da nossa vida está querendo morrer. Nós estamos, por meio de tantas guerras, querendo paralisar. E o único posto de combustível que nós podemos parar, que vai nos abastecer a agir e não parar, não é a opinião dos outros. Não são as nossas vozes o que nós achamos, não. É o que o Espírito Santo de Deus acha. Mas sabe, às vezes eu percebo que é muito difícil silenciar para poder ouvir a voz de Deus. Às vezes é muito complicado. No meio de tantas guerras, a gente fala assim, não, peraí. O que o Espírito Santo quer injetar em mim como uma gasolina para que eu tenha combustível para poder lutar? Uns tempos para trás, eu namoro uma pessoa, gente, que tem TDAH. A Ana, eu amo a Ana, minha namorada, uma pessoa maravilhosa. Mas, irmão, como toda TDAH, ela tem dificuldade em concentrar. Então, um negócio que estava me deixando assim, com muita raiva, é que eu estava do lado dela, e aí ela está lá, estou tentando conversar com ela, só que ela está conversando comigo, está do meu lado, e ela está respondendo o que eu estou falando, e ela não está prestando atenção no que eu estou falando, porque a cabeça dela está viajando em não sei onde, em viagens interdimensionais e galácticas. E eu estava com raiva disso, eu cheguei em casa e falei, Deus, por que ela não concentra no que eu estou falando? A cabeça dela não está em mim quando eu estou do lado. E Deus me falou assim, filho, muitas das vezes meus filhos estão aqui conversando comigo, estão aqui do meu lado, mas não ouvem a minha voz e não prestam atenção, não é porque eles não estão aqui, é porque eles não estão com a mente em mim. Às vezes, irmãos, nós precisamos separar um momento, que ninguém vai poder roubar, que no meio de crises, nós vamos não estar somente num culto, mas vamos estar ouvindo a voz de Deus em um culto, em que nós vamos estar não só mecanicamente lendo a Bíblia num devocional e orando, mas nós vamos estar ouvindo a voz de Deus, limpando cada pensamento de insegurança, de incerteza, e nós vamos ouvir Deus falando assim, filho, maior é aquele que está em você, do que aquele que está no mundo. Irmãos, como anda a nossa mente? Como anda esse lugar de termos o combustível da santa ira de Deus sendo bombeado dentro de nós para falar assim, você não vai parar, porque eu estou com você, irmãos? A verdade é que se não ouvirmos essa voz todo dia nós vamos ter vontade de desanimar. Todos os dias ficam pesados sem essa voz. Todos os dias ficam cansativos, ficam monótonos, repetidos, a mesma coisa. E nós não saímos do lugar. Mas é só o Espírito Santo de Deus que pode nos tomar a agir e não mais a ficarmos paralisados. Mas veja o resto do texto, que vai dizer o seguinte: apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e, por meio dos mensageiros, enviou os pedaços a todo Israel, proclamando, isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então, o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Quando Saul se reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel, e 30.000 de Judá. O nosso terceiro ponto aqui, é que para vencermos as guerras, nós precisamos entender que na guerra, não é tempo de discutir com os outros, mas de agirmos com os outros. Mais uma vez, depois de ser apoderado pelo Espírito Santo de Deus, Saul estava com um boi, e ele foi tomado a agir. Mas qual foi a ação de Saul? Ele pega aquele boi, ele o parte em pedaços, e ele manda a todo Israel, pessoas que gostavam de Saul, pessoas que contestavam Saul, pessoas que não tinham nenhum lado, pessoas que achavam que Saul era bom, pessoas que achavam que Saul era ruim. A todas as pessoas ele fala assim, é isso que vai acontecer com os bois de vocês, se vocês não me ouvirem. E Saul não fez isso como uma ameaça, não. Ele fala isso dos animais, porque muitas pessoas não concordavam com ele. Mas o que ele faz aqui não é ameaçar as pessoas, mas é mostrar um senso de urgência para as pessoas. É mostrar para as pessoas que a situação, a guerra, era mais grave do que as diferenças que eles tinham. Era mostrar que era uma mensagem urgente, era uma emergência, e que, peraí,
Povo de Israel, se você não concorda comigo, tudo bem. Vamos deixar isso de lado. Eu estou mostrando para você que eu me importo mais com o nosso futuro em vencer essa guerra do que com as diferenças que nós temos. Eu gosto de você, não gosto de você. Irmãos, em tempos de crise, não é lugar para eu e você querer ficar discutindo com todo mundo. Sabe por quê? Jesus não te chamou para ganhar discussões, mas para poder ganhar corações. E em momentos de dificuldade, na hora que a crise aperta, irmãos, nós temos uma tendência a achar que nós temos uma permissão para poder tratar todo mundo mal. Para poder gritar, falar, olha, você não concorda comigo, eu não concordo com você. Só que o que o texto mostra é uma realidade incrível. Porque Saul precisava do povo de Israel para vencer a guerra. Irmãos, muitas das vezes, as pessoas que nós estamos tendo mais discussões, são as pessoas que nós mais precisamos para poder vencer as nossas dificuldades. Muitas das vezes, as pessoas que nós menos estamos querendo dialogar, são as pessoas mais necessárias na nossa vida, na estação que vivemos. E Deus não faz isso por acaso, irmãos. Eu não sei quem hoje é uma pessoa que talvez você fala assim, não, nós temos muitas diferenças. Eu e essa pessoa aqui já tivemos inúmeras rixas, problemas, já quase saímos no tapa. Mas, irmãos, talvez a dificuldade que você enfrenta hoje, essa situação que você vive, essa guerra que você está lutando, só tem um jeito de sair. Falando assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o problema de lado. Eu tenho um problema maior do que o meu problema com você. Eu preciso estar com você. O meu problema maior não é a nossa diferença, é a nossa distância. Meu problema maior é que nós não estamos juntos. Irmão, você não vai concordar com todo mundo. Você não vai ter o melhor relacionamento com todo mundo, principalmente com as pessoas da sua casa. Pessoas que você convive. Seja filho, esposa, pai, mãe, não importa. Mas você já parou para poder pensar como a sua caminhada estaria sendo mais fácil, mais leve, se você tivesse esse exército junto de você? Porque guerra não se vence sozinho. Guerra é guerra porque tem exército, tem pessoas juntas. E as pessoas vêm unânimes até Saul. Eles falam assim, não, pera, eles não vêm por medo, eles vêm unânimes. É como se o mesmo coração batesse em todo mundo, o mesmo sangue corresse nas veias. É como se eles estivessem unidos, falando assim, não, pera, esquece essa confusão que a gente está arrumando, esquece essas tretas que a gente está arrumando. Não, tem algo mais importante, nós precisamos estar juntos. Irmãos, nós precisamos mostrar esse senso de urgência, falando assim, aqui, perdoa tudo que eu falei, eu estou disposto a não ser mais dono de razão de nada, a não ser mais o centro o dono da razão do universo, não, mas eu tenho uma urgência com você, eu amo você. Guerra, irmãos, não é tempo de ficar discutindo com os outros, é tempo de juntar o braço de todo mundo e falar assim, nós vamos lutar essa confusão junto, nós estamos juntos e ninguém nos tira daqui. Irmãos, às vezes nós estamos passando mais guerra do que o necessário, porque estamos fazendo da nossa guerra uma guerra com as pessoas. Estamos pegando problemas, confusões e transformando em problemas e confusões em relacionamentos. Mas veja o resto do texto, que diz o seguinte, versículo 9: e disseram aos mensageiros de Jabes, digam aos homens de Jabes de Gileade, amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens disseram aos amonitas, amanhã nós nos renderemos a vocês, e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu os seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita, na alta madrugada, e os mataram, até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram, se dispersaram de tal modo, que não ficaram 2 juntos. Nossa terceira conclusão aqui, nossa quarta, é que na guerra, você tem que ser esperto, sem ser maldoso. Esses camaradas recebem a mensagem, não, o exército de Israel está vindo. E eles têm uma sacada, não, peraí, vamos falar para Naás, assim, olha, amanhã você faz o que você quiser. Com isso,
eles não mentiram para o rei. Amanhã o rei podia fazer o que ele quisesse. Mas eles não jogaram a entender que o exército de Israel estava vindo socorrê-los. Irmãos, é exatamente a mesma coisa que Jesus nos disse em Mateus 10, que ele diz que está nos enviando como ovelhas no meio de lobos, e nós temos que ser astutos como as serpentes, e sem malícia como a pomba. Irmãos, em tempo de dificuldade, é quando a nossa sabedoria é testada. Sabedoria não é nem 8 e nem 80. Não é nem você confiar em todo mundo, igual um bobo alegre, e nem você desconfiar de todo mundo. É um meio termo que você vai ter que pedir ao Espírito Santo de Deus, para poder ler pessoas, para poder ler situações, para poder se comportar da melhor forma. Irmãos, nós precisamos ser sábios. Dificuldades é quando a capacidade da nossa sabedoria é posta em guerra. O que luta dentro de você não é a sua habilidade, não é o seu conhecimento, não é a sua beleza física, não é o seu dinheiro, é a sua sabedoria. É isso que está em xeque. É isso que pode te garantir a vitória. Mas isso só vem com a capacitação do Espírito Santo de Deus. Mas o que nós vemos, e é o último ponto que eu quero falar com você, que é que Saul, ele desenvolve uma estratégia então. Ele junta 3 grupos, e ele entra na hora da madrugada. Ele vem e mata aqueles soldados até a hora mais quente do dia. Só que essa estratégia não veio dele. Não é a primeira vez, e nem a segunda, que alguém faz a exata mesma coisa. 2 outros líderes de Israel já fizeram isso. No livro de Juízes, nós temos no capítulo 7 e no capítulo 9, 2 dos libertadores de Israel que usam a mesma estratégia. Minha pergunta é, como Saul desenvolveu esse plano? Ele não pensou lá na frente. Ele olhou para o passado, e muitos teólogos concordam com isso. Ele aprende com o que grandes homens de Deus passaram. Ele aprende com guerras passadas. Ele traça um plano que não vem da cabeça dele. É um plano que já deu certo no passado e que ele aplica ao presente. Irmãos, por último, na guerra, olhe para as suas vitórias do passado e aplique-as ao presente. Irmãos, você está vivo aqui. Quantos livramentos Deus já não te deu? Já era para você estar morto. Você acha mesmo que o você de uns 5 anos atrás acharia que você estaria aqui, onde você está hoje? Se nós olharmos para a nossa história, irmãos, nós podemos ver que não há motivo para temer, porque Ele é o Deus de toda a guerra. Ele é o Jeová Jirê, o Deus que não perde batalhas, que Ele tem cuidado de nós até aqui. Nós olhamos para o passado, nós olhamos para o presente e falamos, o futuro amanhã está certo. O mesmo Deus de ontem agirá hoje, e o amanhã está nas mãos do grande eu sou. A minha história não sou eu que controlo, é o Deus que não perde uma única batalha. Irmãos, eu quero te dizer que o nosso Deus é o Deus de toda a guerra. Ele é o Senhor de toda a batalha, e não importa a crise que você vive hoje. Eu te digo, sem dúvidas, se você colocar hoje a sua esperança, a sua história, a sua vida, a sua confiança, de novo, mais uma vez, de todo o coração, aos pés de Jesus, Ele não perde essa guerra. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. Ele não perde batalhas. Ele controla o céu, o tempo, o mar, os astros, e nós somos uma poeira cósmica, que não passa de vento passageiro, que está sendo tecido, uma história maravilhosa, não pelas nossas mãos, mas pelas mãos daquele que a tudo formou. Quero que você cante comigo nesse momento uma canção. Eu quero que você entregue ao Senhor todo o seu coração. Eu quero que você deposite aos pés da cruz toda a esperança que você precisa ter, que não vem de homens, vem do Santo Espírito de Deus. A força para vencer o inimigo e vencer a serpente, vencer as tentações e vencer as dificuldades, vencer as vozes de medo, ansiedade, incertezas que tentam te paralisar, pedir ao Espírito Santo sabedoria para o hoje, e sem dúvidas, deixar Ele entrar na sua história e ter um marco para todo sempre, que você vai dizer, como o salmista diz, olha, alguns confiam em carros, já outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Deus de toda a guerra, que não perde batalhas.